É um encontro do legislativo, que é o poder mais perto do povo, com uma figura importante da história de São Paulo, da história do Brasil. Então eu acho que essa praça é a praça do encontro. O encontro do povo com alguém que deu a sua vida pela liberdade, pela democracia, pelo Estado de Direito. Não só tudo que vai existir nessa praça, quer dizer, o busto do Vlado, o troféu Vladimir Herzog, o mural do Elifas Andreato, mas além de tudo mais, esta praça, que é dada pela cidade de São Paulo ao Vlado, dá de frente para um lugar chamado Praça da Bandeira. Eu acho que nisso existe um simbolismo muito importante. A perda do Vlado foi uma perda em si muito impactante, porque não foi apenas um inocente que foi assassinado, não foi apenas um abuso do Estado, foi uma perda para o jornalismo, para a cultura brasileira. O Vlado seria um grande cineasta e essa praça tenta relembrar tudo isso. Desde 1975, quando foi assassinado, o nome do Vlado Herzog está em todas as praças do Brasil, porque foi a partir do sacrifício dele que a sociedade brasileira começou a se manifestar, a se organizar no sentido de derrotar a ditadura militar que causou tantos males a este país. É com grande prazer que a Câmara Municipal de São Paulo recebe todos vocês para a inauguração da praça e do Memorial Vladimir Herzog. Realmente é um motivo de muita alegria, de orgulho, estar aqui hoje inaugurando este projeto, e que pese ainda falta a obra máxima da ideia, que é o busto, mas tenho certeza que a mesa diretora, que a Câmara Municipal, vai fazer todo o empenho para completar o que é o projeto original, que além do mosaico, também um busto aqui, Vlado Vitorioso. O sucesso começou de uma conversa com o Serjão, né? E o Serjão logo cuidou de marcar uma reunião que eu pude visitar o Ivo e a Clarissa para primeiro contar da nossa vontade, que era de dar nome de Vladimir Herzog à Comissão da Verdade recém-instalada aqui, e também o projeto de transformar esta praça, que chamava-se Divina Providência, né? Transformar esta praça num marco da cidade de São Paulo de homenagem a Vladimir Herzog. E a conquista de um espaço que até agora não tem história, essa praça não tem história, é um não lugar, e a partir de hoje ela é o lugar da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Várias articulações se deram, e uma delas importante é que os jornalistas, capitaneados pelo sindicato, vão se cotizar, sobretudo os jornalistas que ganharam o prêmio Vladimir Herzog, e vão bancar a parte que falta aqui, que é o troféu em Ponto Grande
do Vladimir Herzog, do memorial aqui do Mosaico, foi resolvida em cotização pelos vereadores, coordenados pelo Zé Américo. No caso do troféu Vladimir Herzog, vai ser uma cotização dos jornalistas, e aí sobra para a Câmara Municipal fazer uma licitação para essa escultura Vlado Vitorioso em bronze. Se tudo der certo, inauguramos o troféu em junho, que é aniversário do Vlado, e aqui o Vlado Vitorioso em outubro do ano que vem. Mas, gente, Zé, eu quero fazer um pedido, que não tenha mais uma excursão de escola na Câmara Municipal que não passe por esse local. E que as pessoas estejam preparadas para contar a história e por que se chama Praça Vladimir Herzog, esta praça que nós estamos comemorando e inaugurando. Esse quadro foi feito pela indignação diante daquela foto divulgada pela Polícia Federal do Vlado enforcado em seu próprio cinto. Eu nunca me conformei com aquilo, porque eu fui amigo do Vlado, trabalhei com o Vlado. E também fui e sou amigo de todos aqueles que foram presos naquele mesmo episódio. E 2 anos depois da morte do Vlado, eu fui convidado a participar de uma exposição patrocinada pela IBM, cujo tema era a Guernica brasileira. Eu pintei aquele quadro, porque para mim a Guernica brasileira, tanto que no quadro a única referência da própria Guernica é a lâmpada que ilumina a cena, só que no meu caso a cena do assassinato do Vladimir Herzog nas dependências do DOI-CODE. Aí em 81, eu chamo de oficial porque até então o quadro estava comigo. Em 81 eu doei esse quadro para o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. E esse quadro passou a ser um documento, uma referência que se contrapunha a toda aquela empulhação que tentavam fazer acreditar a população sobre a morte, a tragédia que foi o assassinato do Vladimir Herzog. E eu me sinto orgulhoso hoje porque isto agora foi posto numa praça feita por mãos de crianças. Isso agora pertence ao povo de São Paulo e me comove ver que um desenho tão complexo, tão difícil de reproduzir, de repente, com um grupo de crianças do projeto Âncora, isso passa a fazer parte de uma praça na cidade de São Paulo. É muita alegria, né? Eu acho que é muito bonito você ter uma praça com o nome do meu pai. A praça é um local de juntar, um local de felicidade. As pessoas no momento estão numa praça tão felizes. E com uma obra tão bela feita por crianças, né? Não poderia ser mais perfeito. Acho que a grande importância é que quando você começa a criar esses monumentos públicos, resgatando a memória nossa, você cria um veículo de torná-los conhecidos, tornar a nossa história conhecida. E dessa maneira, as pessoas conhecendo essas histórias, elas conseguem entender melhor porque que as coisas são do jeito que são hoje. E vão balizar as suas ações para construir o futuro de uma maneira diferente, de uma maneira a evitar os erros do passado. Hoje o meu pai estaria com 72 anos, faz 38 anos da morte dele, e eu acho que ele estaria muito triste, porque a gente tem visto desde junho uma coisa muito bonita, que é a manifestação popular, mas por outro lado uma coisa muito triste, que é toda essa violência envolvendo essas manifestações. E nenhuma forma de violência é justificável, não existe justificativa para nenhuma forma de violência. Eu acho que a gente está sofrendo os efeitos colaterais de uma lei da anistia torta, que gerou uma grande impunidade. E a gente vê, ainda hoje, os agentes do Estado cometendo as maiores barbáries. Há um mês, mais ou menos, a gente lançou um livro sobre os 25 anos da Constituinte em Brasília, e eu abri a minha fala com uma manchete do jornal Estado de São Paulo. Esse livro é um livro histórico, e a manchete do Estado de São Paulo dizia: inquérito mostra causa da morte por tortura, asfixia e choques elétricos. Não estavam falando da morte do meu pai, poderia ser, estavam falando da morte do Amarildo. Queria dizer que o que nós estamos fazendo aqui hoje me reporta a 1975, eu era sextanista de medicina da Escola Paulista de Medicina, quando nós soubemos da notícia do assassinato do Herzog no DOI-CODE, e eu que tinha passado pelo DOI-CODE há 3 anos antes, eu tinha um pouco de noção do que podia ter acontecido ali com Vladimir Herzog. E a morte do Herzog e a forma como foi tratado aquele assassinato
por algumas lideranças que eu queria lembrar aqui, como Dom Paulo Evaristo, como o Rabino Sobel, como o reverendo James Wright, que se juntaram corajosamente, e em torno dele juntaram todos nós que já lutávamos contra o regime militar, cada um da sua forma, do seu jeito, com as suas possibilidades. Mas, junto conosco, eles juntaram também o Brasil, porque foi com o assassinato do Herzog que transbordou o copo de mágoa e de raiva que o povo brasileiro tinha da ditadura militar. A partir dali, nós que já estávamos lutando pela democratização e pela derrubada do regime militar, nós fomos agregados, nós tivemos vindo conosco o povo brasileiro como um todo, que naquele momento, naquele ato que houve na Catedral da Sé, mostrou a sua indignação com o sistema político brasileiro. Aquilo obrigou a ditadura a fazer uma flexão tática, a começar uma chamada liberalização ou uma distensão gradual, que o ditador da época criou essa questão, mas mais do que isso, o povo começou a ocupar as ruas, ocupar as praças, né? Aquilo que era feito de forma clandestina começou feito de peito aberto, e aí nós fomos, e daí 10 anos a ditadura estava numa situação de perder o controle político do Brasil. Mas eu gostaria, além das esculturas, eu gostaria que houvesse ali um memorial escrito, para mostrar, para contar aqueles mais novos, que não têm a memória que nós temos, contar ali com poucas palavras o que significa isso para a história do Brasil. Este documento é um documento histórico de extrema importância, documento público em que se questionava e se fez denúncias públicas sobre as torturas nos quartéis e nos porões da ditadura. Acho que é o primeiro documento público que contesta o IPM, que é o Inquérito Policial Militar, que foi aberto e concluiu em que nada havia ocorrido. No sepultamento do Vlado, eu citei 4 versos de Castro Alves que diziam o seguinte: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Hoje eu cito o Castro Alves novamente, repetindo um dos seus versos mais conhecidos, que a praça é do povo como o céu é do condor. Porque é fundamental que a praça ainda não recebeu, que é a imagem forte da vitória, que é o Vlado vivo. Essa é uma questão fundamental lembrada pelo Ítalo. A praça está incompleta, como a nossa história está incompleta, por isso a Comissão da Verdade, que o Ítalo atuou, que o Natalini atua. Mas eu quero aqui, junto com o Paulinho, fazer esse novo passo. Por isso o Paulinho trouxe já o nome da praça, para a gente inovar. A gente não vai precisar de autoridade pública para fixar a placa. A geração que teve a oportunidade dada pelo seu pai de socializar conhecimento a partir da direção da cultura, a gente começa a fazer agora. Os nomes vão estar em todos os cantos e a gente vai fazer com as próprias mãos.